見たまんまのいかにも適当なふざけた男と思ってたんやろ。熱しやすく落ち込みやすい俺を見つめてお前は笑う心配。 Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Está na Caveira, um podcast sobre Kendo com os maiores nomes do Birudu alternativo. Estamos reunidos mais uma vez para continuar nossa conversa. E o assunto dessa vez é Musha Shugyo. Nesse episódio estão comigo Agnes. Oi pessoal! Ben Yagi. Reiho, let's go! Hugo Andrade. Fiquem em casa. É importante também. Igor Bandeira. O Birudu é tão alternativo que nem álcool tem, né? Mais alternativo que isso não tem não. Luan Carlos. E aí pessoal, Shinai na Caveira. Luiz Vasques. Olá, Shugyoshas e Shugyoshos do meu Brasil. E hoje temos um convidado também, o Tiziano Rocha. E aí pessoal, vamos ver o que dá isso aqui. E vamos falar agora sobre os avisos. Primeiramente, esse é um podcast que não deve ser levado a sério. Isso é importante. Não leva a gente a sério. Nem Márcio leva a gente a sério, quanto mais você deve levar a gente a sério. E também que posicionamentos e opiniões que a gente coloca por aqui são inteiramente de nossa responsabilidade. Especificamente da pessoa que falou. Não é responsabilidade do Shinai na Caveira também. Se você for processar alguém, saiba quem se falou aquilo ali e não processa aquilo ali. E também não tem nada a ver com o dojo que cada um frequenta. Se você falar isso depois, a pessoa pode não mais acreditar naquilo que ela falou na hora, viu? Bem lembrado. Opiniões são voláteis. A gente pode mudar de opinião. Isso é totalmente válido. Para dúvidas, comentários ou sugestões, você pode enviar pra gente um e-mail no shinainacaveira@gmail.com, deixar um comentário no nosso blog ou entrar em contato com a gente pela nossa página no Facebook, que é facebook.com/shinainacaveira. Se você tiver se você conhece, se você tem algo para indicar, alguns eventos de Kendo para divulgar, também pode entrar em contato com a gente. E a gente tem agora uma sessão sobre eventos de Kendo que são vindouros. Vamos lá. Agnes, quais são os eventos de Kendo que a gente tem em breve para acontecer aqui no Brasil? E até agora tá tendo venda de camisa online, tá tendo a gente conversando no Skype, os grupos de WhatsApp, todo mundo dizendo, rapaz, eu vi um vídeo no YouTube de um cara treinando suburi desse jeito. Pronto, os eventos estão sendo todos online, cada um na sua casa. Quem tem casa com teto alto ostenta, quem não tem fica fazendo suburi de joelho, de 6A. E tá sendo isso que a gente tá tendo. Por enquanto. E é isso aí mesmo. Né? E eu acho que por enquanto. Kendo é uma arte marcial responsável. Uma arte marcial responsável, todo mundo fica em casa. Você pode acessar esse podcast pelo Spotify, pelo Deezer, por todas as outras plataformas disponíveis. E venham ver a gente, vem conversar com a gente, fala com a gente nas redes sociais, que a gente responde. Demora, mas responde. Obrigado por escutar o segundo melhor podcast de Kendo do Brasil. Há controvérsias. Porque tem 3, né? Não, porra, tem 3 do que? Só tem um aqui, ó. Deixa de conversar aí, ó. Melhor esse aqui, porra. Tem nada de melhor que esse aqui, não. Só vale os ativos, viu, bem? Só vale os ativos, então só tem um. É monopólio. Bodega. Eu queria saber se ele está considerando primeiro o Swordcast ou se ele está considerando o pessoal do Faitor. Ele tá considerando o Swordcast. Vai ter que A história escolher entre julgará. os filhos aí. A história julgará. Treinar é bom e provavelmente todos aqui gostam. Afinal, estamos treinando na medida do possível. Com o passar do tempo, treinar sempre com as mesmas pessoas pode se tornar um pouco monótono ou até mesmo previsível. Nessas horas, novos colegas de treino são sempre bem-vindos. E hoje é justamente quando iremos falar sobre isso. Visitar dojos e receber visitas. Que etiqueta seguir e o que fazer. Porém, antes de falar de receber visita, de visitar dojos, vamos apresentar nosso convidado.
Tiziano, originalmente, onde você treinava? Tudo bom, pessoal? Eu sou de João Pessoa e eu quis começar a treinar Kendo lá em 2006, mas por acaso estava fazendo mestrado e tudo estava bem difícil, eu acabei não começando. E só depois que eu voltei já do doutorado foi que eu consegui criar coragem, né, e procurar um dojo. E isso foi em Cuiabá, Mato Grosso, né? E eu comecei a treinar lá em Cuiabá com o Luna Sensei, né? Passei 2 anos, mais ou menos, treinando, até que eu vim morar em João Pessoa, né? Fazer a mudança de volta. Então, acabei começando lá. Apesar de ser pensoense, eu primeiro visitei o dojo aqui em João Pessoa e depois, né, me mudei, vamos dizer assim. Tiziano, essa visita que você fez ao dojo, lembra quando foi, mais ou menos, nessa época? Eu acho que foi 2016, que foi inclusive quando eu tinha acabado de conseguir o meu Bogu, né? Eu usava Luna Sensei deixava a gente usar só quando a gente já tivesse mais avançado, depois de um tempo, né? Então eu passei alguns meses treinando só básico, Shinai, e aí um amigo meu estava morando no Canadá, né? E ali perto de Vancouver, e ali tem uma parte boa, né, de material de Kendo. E aí ele acabou trazendo para mim. Aí quando eu cheguei em João Pessoa, eu peguei o Bogu com esse amigo e tinha falado com o Márcio Sensei para poder treinar. Então acho que foi começo de 2016. Foi, né, meio em janeiro ali. Ah, mas isso aí foi quando você veio para cá, não quando você visitou antes de começar a treinar, né? Não, isso é a visita mesmo. Quando eu vim para cá morar já era 2017. Né? Então 2016 a gente já estava fazendo talvez a primeira temporada do Shinai na Caveira. Não faz tanto tempo assim, não. Sim, eu escutava, inclusive. Lá de Cuiabá mesmo eu já tinha escutado. Olha aí. Tá vendo? Ultrapassando fronteiras. E como é que foi? Isso foi uma visita, né? Você chegou a treinar mesmo ou veio só assistir um treino? Não, já cheguei para treinar, assim mesmo. Né? Já direto, assim. O único treino acho que eu assisti foi o primeirão lá em Cuiabá ainda, né? O pessoal tava até só o senpai, né? O sensei nem tava, né? Foi quando eu comecei, eu assisti um primeiro e depois eu voltei, né? Mas aqui em João Pessoa já foi treinando mesmo. E aí, como é que foi? Assim, aí você veio, passou aqui e tal, conheceu o pessoal, acho que... Não sei, eu realmente não lembro como foi isso aí, porque nessa época eu já treinava, já tava aqui, eu acho. Já. Mas eu não lembro... como foi, quantas vezes você veio aqui, veio visitar só uma vez ou veio mais vezes? Porque nessa época, né, todas as férias que eu tinha, vinha para João Pessoa, né, ver a família e tudo, todo mundo, e aproveitei e fui treinar, né, para não ficar parado, né. Inclusive em março de 2016 teve o campeonato aspirante, né, em São Paulo, e eu fui participar mesmo sendo bem verdinho assim, né, mas era uma oportunidade, então também não ficar parado em janeiro é legal. Eu acho que eu ainda treinei umas 2 vezes né, nesse janeiro de 2016 com o pessoal, e eu não sei, acho muito engraçado assim, né, eu nunca fiz muitas visitas, né, no Kendo, mas é muito engraçado como toda a rotina é diferente, né, às vezes em detalhes, né, lógico, todos os fundamentos estão lá, mas os detalhes são diferentes, o que cada sensei enfoca é diferente, né? Então isso dá uma experiência bem, bem curiosa. E uma coisa, né, que eu me lembro bem, assim, você sempre vai fazer alguma besteira, né? Principalmente nas primeiras vezes, porque você não sabe como é a rotina, então você fica meio perdido tentando desenrolar, né, assim, ver o que é que as pessoas estão fazendo, mas você nunca dá conta direito, assim, né? Daqui ali você vai dar uma escorregada, uma besteira, o pessoal, epa, ele chama a atenção. Isso acontece até nos treinos regulares, o cara esquece uma coisa, esquece outra coisa ali, sempre dá uma atrapalhada, isso é meio que comum. Não sei como é que é no dia a dia nos outros dojos, mas aqui em João Pessoa é bem comum a gente se atrapalhar, a gente fazer coisa errada e o próprio colega avisa, desce não. Tipo, você tá sem tarefa hoje aí, viu? Se liga. Por aí. Então eu acho que essa mudança pra voltar pra João Pessoa foi bem tranquila também, né? Quando voltou pra João Pessoa. Fila aí pra galera abrir treino. Abrir treino é clássico. Tipo, eu só abro treino se for realmente um jeito. Se não tiver mais ninguém que possa fazer aí, porque se for, sobrou pra mim,
Antes, quando eu olho para um lado, olho para o outro, vejo que vou ter que abrir o treino, fechar o treino, eu já escolho alguém. Ei, tu tá aí. Abre ali quando for, tu pode ficar na virada ali. Não tem problema, não. É a vantagem de ser. A desvantagem de ser mais velho, né? Exatamente. Se eu não decoro o kata, que dirá os comandos para abertura e encerramento dos treinos. Ainda por isso que você não gosta de PI. Por isso. Né? Então, essa questão, assim, eu acho que facilita muito a parte da mudança. Você já ter vindo para cá alguma vez, já ter treinado com o pessoal, já conhecia. Então, acho que voltar para João Pessoa e começar a treinar foi mais fácil. Eu acho que foi uma transição tranquila, né? Foi, né? Assim, eu mais ou menos conhecia a Agnes, né? Porque a gente a Agnes conhece muito meu primo, o pessoal de música também, né? Que eu sou músico. E era tipo uma pessoa que eu conhecia, mas ele nem estava treinando, né? Frequentemente nessa época. Eu só. Como é que chama? Eu sou só acessório. Eu só fico em volta. Só em volta, né? Mas conheci o pessoal assim tudo, Rômulo, Márcio Sensei, né? E aí a gente começou a conversar. Mas aí quando chegou justamente 2017 que eu tava vindo, né, de vez, aí foi mais tranquilo. Ainda participei de outro campeonato lá em São Paulo, por Cuiabá, em 2017. Acho que eu te vi lá. Isso? A gente ficou em terceiro lugar por equipes, né? E foi bem legal, né? Porque assim, eu pude lutar minimamente decente, mesmo na minha categoria, né? Que eu tava fazendo IQ, né? Já em 2017. Aí, assim, foi bem mais interessante, né? Mas, bicho, chegar assim para João Pessoa foi bem suave nisso, assim, né? Era um ambiente acolhedor, todo mundo veio, falou, conversou, né? Tudo então foi bem legal. Já estava em casa, né? Já foi. E o bom é que isso confirma que, no que eu estava falando no episódio passado, que Agnes é o pop do grupo aqui, tá? Que ele é sempre o popular, o conhecido, o queridinho de todo mundo. Queridinho? Não sei. Sim, aí continua. Sim, né? Só ia dizendo que tem sempre umas figuras assim, feito no caso o Agnes, né? Que metade da cidade conhece, né? Faz mil atividades, 1000 coisas, então você... Nada que preste, o cara faz tudo. Não, mas aí realmente é feito eu, né? Tem mil hobbies, assim, né? Mas ser bom, assim, aí já é outra história. São outros 500, né? Porque se fosse pra ser bom, não era hobby, né? Era trabalho. Faz sentido. Se é bom, é overrated. O negócio é ser divertido, bicho. O negócio é ser divertido. Se você faz bem ou faz mal, é outra história. É mesmo que aqueles caras, né, que vão jogar pelada de futebol na praia e começam a xingar todo mundo, achando que o pessoal joga mal e não sei o que. Bicho, tu tá se divertindo na praia, né? Baixa a tua bola aí. Né? Mas é bem impressionante. Tipo, se tá todo mundo jogando na praia, teoricamente ninguém ali é profissional, né? Vamos ser sinceros. Você não pode exigir do cara que tá jogando futebol na praia ali com os amigos, tipo, porra, tem que ter um desempenho melhor, tá aí abaixo da média, porra, tô vendo aqui tua tabela de gol, tu não tá fazendo tão gol quanto temporada passada, isso não existe. E aí o cara chega assim numa pelada de fim de semana na praia e faz, leva a sério, pô! Se eu for levar a sério, brother. Deu errado. Se eu levar a sério, a primeira coisa que eu faço é não jogar aqui no futebol. Exatamente. Porra. Não entro aqui. Com esse monte de perna de pau aí do voador, né? Ô Tiziano, mas quando tu foi pra São Paulo, cara, tu sentiu aquele friozinho na barriga, assim, poxa, eu tô no meio de um monte de kendocas que eu não conheço, cara, eu tenho que honrar o meu dojo, né, tô levando aí a bandeira aí no caso de Cuiabá, né, na época, tu sentiu assim um pouquinho desse sentimento lá? Nossa, totalmente, né, assim, porque sei lá, a última competição que eu tinha participado foi vôlei na época da escola técnica, né, que ainda chamava escola técnica, né, né, então assim, foi muito, né, e a equipe da gente em 2016 só tinha 3, né, membros, assim, e aí a gente sabia, lógico, para ganhar experiência, né, eu consegui
né? Perdendo sempre 2 lutas, a gente não ia conseguir muita coisa, né? Mas foi bem desenrolado, assim. Só é, tipo, muito medo, né? Você fica lá meio congelado às vezes, e de fazer besteira, porque, né? Todos os kendokas ali, todos os professores e tudo, né? E o show de Valentina pra sair. Não é só o lance de ser outro canto, né? Mas em tese, a fonte do Kendo do país, né? Onde estão os japas, onde estão as coisas lá, os caras mais graduados e tal. São Paulo tem um aspecto diferente, né? São Paulo ali é o Little Tokyo. Por aqui, João Pessoa, fora Tiziano, que eu lembro agora, só teve o Guilherme, que veio visitar o nosso dojo e ficou. A gente recebeu algumas visitas, a gente recebeu, principalmente senseis que vieram, mas eu acho que pessoal para treinar mesmo foram poucos. Poucas pessoas que vieram por aqui. E eu não sei como é que foi, Hugo, aí em Recife, que eu acho que é uma terra mais cosmopolita. Vocês devem ter recebido mais gente por aí, certo? A gente recebeu o Moria Sensei, que ele era vice-cônsul. Ele passou 2 anos treinando aqui. A gente recebeu... teve Kodama Sensei também, que ficou 2 anos como voluntário da JICA. Mas a gente já recebeu também... Teve a visita, outro voluntário da JICA, né? Nakataki Sensei. Mas a gente já recebeu gente... Pessoas que já treinavam aqui, mas foram morar em outros lugares, e aí quando vieram visitar, treinaram também. Alguns eventos, seminários pequenos, né? Como de Asaki Sensei, a gente já... até visita até do pessoal até para o pessoal de João Pessoa, alguns eventos de IA e tudo, a gente já recebeu algumas pessoas de fora. Vasquez, e por aí, Marcel? Questão de receber visita para treinar, mas em relação, tipo, sem ser eventos, mas tipo, treinos normais, o pessoal que sim, aparece por aí para treinar alguma coisa. Vocês chegaram a receber visitas desse tipo por aí? Já recebemos. A gente já recebeu o Felipe de João Pessoa, né? Já recebeu... João Pessoa, acho que foram mais de uma pessoa, na verdade. De vez em quando a gente recebe. Além, claro, né? Como for senseis, eventos, coisas assim. A gente já recebeu também, gente... Estou em 2 dojos aqui em Maceió, na verdade, né? Então a gente já recebeu também algumas vezes o pessoal de outro dojo. Já visitou também o dojo deles, né? Tipo, enfim, pra dar um treino a mais, né? Como você falou aquele no comecinho, tipo, dar uma mudada de pessoal, né? É sempre válido, né? E sempre tem esse choquezinho cultural mesmo aqui dentro de Maceió, a gente vai no dojo diferente e você tem que se acostumar que o jeito deles é o jeito deles, né? Então é sempre uma coisa assim, sempre você fica meio pisando em ovos, né? Você faz o seu há 10 anos, mas o do vizinho é do vizinho, né? Siga aí o que ele tá fazendo. Em 2018, eu tinha decidido com o Rubem no final do ano, a gente fazer uma viagem pelo Rio São Francisco, e a gente começou por Maceió. A gente vai para Maceió, de Maceió a gente vai pro interiorzão para ir pro Rio mesmo. Aí eu disse, porra, beleza. Aí a gente vai de carro, vou malocar o Bogu na mala, e quando passar pro Maceió, tipo, a gente passou uns 4 dias, eu pensei, deve dar para conseguir uns 2 dias de treino por lá, vai ser filezinho todo. Mas aí, como era no final do ano, só olhando no Instagram de vocês... Que inocente! Não, mas ia dar certo, pô. O problema foi que no final do ano o dojo simplesmente parou, porque o normal que acontece quando você viaja no Natal, pra passar o Natal fora, é que todo canto esteja fechado. Inclusive o Yu Hakan tinha fechado no Ano Novo. O Natal, quer dizer. E que é o que todo mundo faz, né? Inclusive aqui tinha fechado também, e eu fiz, porra, eu nem tinha lembrado disso, tem esse probleminha mesmo. As coisas fecham pro final do ano. Aí... eu devo dizer que se não fosse... Se o prédio fosse meu, não fechava nunca. Mas, né, a gente depende aí realmente de outros lugares, né? Se o pessoal fecha, a gente não tem muita opção.
Mas aí, Daí- mesmo quem tem, tipo, eu não sei, lá em São Paulo, que, por exemplo, o Bunkyo, eles fecham no Natal, né? Ou não? Ou eu tô chutando? mas aí eu acho que fecha, mas é porque é uma associação. Não é só pra treinar Kendo. Eu acho que o único canto que realmente não fecha deve ser o Seibukan, porque é o dojo na casa do sensei. Aí, realmente. Sonho Não meu, fecha. sonho meu. O dojo na Seria, casa do Sensei. seria muito bom. O Sensei deve ficar puto às vezes também. Sensei, tá desocupado aí, eu queria dar uma treinadinha. Né? Tem que botar Sai uma da minha regra. casa, cara. Deixa eu dormir. Tô com dor de cabeça, com febre. Tu vem na minha E casa só de vez em se tanto, dá- porra. Na casa dele, deve ser foda, tipo, estou doente, não vou poder treinar. Mas tem uma galera chegando na sua casa, tá ligado? E deve ser uma pressão da porra do Sensei, então vem pelo menos só dá uma olhadinha aqui na galera. Não sei o quê. Não, Sensei, é de leve aqui, vem cá, rapidinho. Deve ser foda pra ele Estamos também. com uma dúvida aqui, né? Estamos com uma dúvida. Como é? Sensei, o senhor que tá aqui tão pertinho. Esse kata é assim ou é assado? Essas coisas mais específicas, sabe? Cara, diz, porra, porque é foda. Tenso. Eu não sei se vocês já foram lá no Seibukan, mas pelo menos é um andar diferente. O sensei mora num prédiozinho. Aí eu acho que no andar mais alto é o dojo. E acho que o andar dele. No andar de baixo é o apartamento do sensei. É. Aí e questão. Eu acho que dá pra ter esse isolamento sem bronca nenhuma. Mas realmente é um problema, porque tem que ter alguém tem que ir lá abrir a porta, fazer essas coisas tudinho. Mas eu acho que, pô, acho que, se eu não me engano, é o primeiro dojo, é o dojo mais antigo em atividade do Brasil. E os caras já tiveram tempo pra resolver como é que vai ser essas pendengas. Tá? Isso aí, Já. Mas a gente tá querendo inventar a roda quando os cabras já estão fazendo foguete, né? exatamente. Bem, aí, em Bauru. Deixa eu só funciona? fazer uma interrupção. Recife também recebeu a visita do nosso jovem amigo de Bauru. Foi bem. Bem, foi aí. Obrigado pelo jovem, viu? Nossa, ele já esteve aqui em Recife, terras Mancebo. Benjamin, o Mancebo, foi visitar as terras pernambucanas, Maurícias. Pois é, uma lembrança inesquecível. Foi na semana do 7-1 isso daí. Eita, podia ter. Foi tu, Ben, então. A culpa é sua. Tá. Pode botar a culpa do Davi Luiz, que tava lá fazendo besteira, mas não. Bora botar a culpa do cara que foi visitar Recife. Tá? Não, mas falando sério aqui. Bem, e aí em Bauru, como é que funciona? Vocês. Acho que é um problema até por ser um pouco mais afastado da capital mesmo. Não sei como é que funciona a questão do transporte em geral para chegar aí. Eu nunca fui em Bauru, não sei como é que é. Mas como é que é a questão de visita? Acho que deve ser até mais fácil que chegar visita aqui em João Pessoa, que é meio que perdido no mundo. Pois é, né? A gente aqui no interior de São Paulo dá uma reclamada que uma outra coisa é longe, mas a gente não pensa quem tá no norte, quem tá no nordeste, né? Que tem que atravessar metade do continente. A gente pega um carro em 3 horas, tá em qualquer lugar, né? Principalmente hoje em dia, que o norte e o nordeste segue o calendário do hemisfério norte para inverno. Aí é foda, tá? O cara chega na época dessa e lascou tudo. Vai estar neve, né, bicho? Mas e aí, como é que foi a questão de visita por aí? A gente não tem muito costume de termos visitas, né? Porque não temos assim instrutores altamente qualificados, né? Nós somos entre 3º e 4º dan, então é muito mais preferível que a gente vá atrás dos senseis em São Paulo, né? O que a gente faz muito é ter treinos de integração entre as academias do interior de São Paulo, né? Junto com Campinas, que tem o Santo Sensei, São Carlos tem a Kemi Sensei, o Yamamoto Sensei, pessoal de Assis. Eu tenho dado uma assistência agora em Marília, né? Semanalmente eu passava lá para dar um treino. Tinha uma moça voluntária da JAICA, que era amiga do Nakatati Sensei, que também foi lá. Eles começaram um grupo lá 1 ano e meio, então eu tenho tentado passar lá. Ultimamente, por causa da pandemia, não está dando. E mais ou menos isso. A gente que tem que correr um pouquinho atrás, né? Nós que somos menos graduados, assim... com academias com poucas pessoas, não adianta muito a gente só, dentro de um quadro de evolução, ficar só ali com a expectativa do treino dos colegas, né? A CBK, se eu não me engano, eles têm uma instrução assim, não verbal de que para buscar treino com outros senseis, outras academias, a gente tem que ser no mínimo 1º dan.
né? Que aí a gente já conhece rotina de aquecimento, sabe como funcionam um pouco os protocolos, né? Não fica perdido no treinamento e principalmente você não vai atrapalhar o treinamento de outras pessoas, certo? Assim sendo, gente que tem assim uma menor graduação, uma coisa que eu sempre recomendei, sempre fiz, foi fazer tipo o Mushashugyo, né, o treinamento fora, um pouco virtual, porque pela internet a gente consegue conversar com um monte de gente aí. Se você pegar um Cristo aí para você te adotar, né, quando você é aspirante, iniciante, você fica lá o dia inteiro mandando mensagem para a pessoa, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Então eu tive meus colegas, meus senpais, eu era aspirante, enchi o saco de gente que era terceiro, quarto dan, tinha o Fórum Kendo Brasil, que eu era todo dia estava fazendo uma pergunta idiota lá e tinha sempre alguém mais velho, aí primeiro, segundo, terceiro dan respondendo, na maior boa vontade. Então, acho que é uma característica nossa, assim, que em academia que você tem esse pessoal um pouco menos experiente, é nós que vamos buscar conhecimento. E você falou agora do Fórum Kendo Brasil, principalmente, é um negócio que Márcio fala muito. Márcio, eu acho que ele seguiu mais ou menos essa linha aí. Quando ele começou, o CC dele, Oswaldo Sensei, acho que o Márcio não tinha nem... Ou ele não tinha feito a graduação o exame de IQ, ou ele tinha acabado de passar para IQ. E Oswaldo Sensei fez, então, acho que tá na hora de você tomar conta disso aí, porque eu tô indo embora. Tchau. Aí foi-se embora. Foi basicamente isso. E Márcio, esse é um negócio que tem que reconhecer isso dele, porque ele foi um negócio foi muito atrás, foi beleza. Hoje em dia, eu acredito que seja uma pessoa que, quem treina com o Márcio, nota o esforço dele. Mas ele foi um cara que se criou na rua. Isso é muito, muito legal. Foi, assim, uma característica muito interessante dele foi essa questão de ver, tentar fazer, repetir e aprender. E também de buscar informação. Isso, por mais que ele tente dar o golpe no dojo, por mais que ele tente assumir o comando da parada lá, a gente tem que reconhecer que vai ser difícil. Ou será difícil a gente conseguir sozinho buscar quantidade de informação e até atingir o nível de técnica que Márcio tem, que é algo louvável. É mesmo. Reafirmar um pouco o que estava dizendo, que assim, Gustavo aqui em Recife e Márcio acabaram ficando numa situação muito parecida, né? Pela história conjunta dos dois dojos ligados por Oswaldo. Eram dois caras, um em A e outro em Kendo, os dois IQ, assim, ficaram os dois numa situação de, não, vou puxar treino, vou fazer um dojo, e se dedicaram violentamente, cresceram tecnicamente de uma maneira enorme, mas foi fazendo justamente isso de procurando senseis mais graduados, se informando, treinando aquilo que eles aprenderam, que eles captaram com eles, e se tornando pessoas muito técnicas, muito graduadas e de fato referências por causa disso. Eles hoje são de fato referências por causa disso. Por essa dedicação de, eu não tenho um sensei mais graduado, mas eu vou atrás. E tá sempre com o contato que era possível, tentando sempre melhorar, através do contato que era possível. E eu acho isso realmente uma coisa muito, muito foda. Eles estavam aqui quando tudo era mato e criaram uma verdadeira picada, um verdadeiro caminho pra gente. Eu lembro que Márcio falava um negócio que, tipo, quando a gente tiver uma oportunidade de treinar com alguém mais graduado, a gente devia aproveitar o máximo possível. Não, tipo, fazer corpo mole, você nunca deve fazer corpo mole. Mas quando você tiver a oportunidade de treinar com alguém mais graduado, você tem que fiar ao máximo e correr atrás disso aí, porque é uma oportunidade que você tem. E quanto menos chance você tem de treinar com alguém mais graduado que você, mais você tem que levar a sério esse momento que você tem. E é um negócio que, tipo, eu acabei de descobrir isso. Eu achava que, por exemplo, no Nordeste a gente tinha esse problema. No Norte eu sei que tem mais ou menos um problema também, da gente não ter tantos senseis graduados. Mas eu achava que no interior de São Paulo não era bem assim. Mas pelo que Ben falou agora,
pelo menos no dojo dele, em Bauru, eles estão numa situação muito parecida com o que a gente tem por aqui no Norte e Nordeste, que é mais ou menos o que a gente tem em João Pessoa, em Recife, em Maceió, e que é isso que a gente não tem, assim, senseis de graduação mais alta, de, sei lá, sexto dan acima, sexto, sétimo dan, para a gente ter uma orientação mais definitiva. E é um negócio que eu acho totalmente válido, de esse ensinamento que Márcio passou, acho que para mim, para todos os colegas aqui que tiveram a oportunidade de conversar com ele sobre isso, de levar o máximo a sério possível e de aproveitar as oportunidades de treinar com as pessoas, com os colegas mais graduados, com os senseis que podem passar esse tipo de ensinamento. Luiz, no interior de São Paulo, o que a gente tem como vantagem, apesar de ter, acho que os mais graduados na região do interior de São Paulo são quinto dan, na região Campinas, São Carlos, são coisas assim no raio de 2 horas e meia de São Paulo de carro, né? A federação, a FPK, Federação Paulista, não a Confederação Brasileira, eles têm aí um calendário de que as academias do estado de São Paulo podem solicitar a visita de um sensei, assim, entre 1 a 2 vezes por ano, né? E a academia ela tem que custear alguma coisa, alimentação, mas transporte, estadia, é tudo pela federação, né? O que acontece? A gente cria um calendário em que seja possível, ou no primeiro ou no segundo semestre, né? Cada cidade pede a visita de um sensei. E esse treino não é um treino particular, é um seminário aberto. E esse seminário aberto acaba congregando as pessoas, né, com um tipo do espírito do Musha Shugyo, né, de você ir treinar. Lógico, seminários são muito diferentes de você dar sua cara a tapa, chegar sozinho num dojo, né, de São Paulo, de qualquer lugar que seja, para receber um treinamento lá. Mas essa questão do treinamento coletivo, para a gente, acaba sendo uma vantagem. Então a gente tem pelo menos entre 3, às vezes até 4 eventos do interior de São Paulo, que cada cidade aí faz essas reuniões. Então a gente tem a oportunidade não só de treinar com o sensei que é mais experiente, mas aí como junto àquela baita daquela galera, 30, 40 pessoas juntos, né, a gente consegue ver bem estilos de luta, aplicar as coisas, então dá um up, dá uma atualização muito legal na nossa habilidade. Então, para vocês, essa visita do sensei que vem da capital, que vem de São Paulo, acaba sendo pra gente como é o seminário nordestino, né? Que vem um sensei de fora e a galera, todo mundo se reúne naquela cidade. Uma vez em Campinas, uma vez em Bauru, uma vez em Suzano, é desse jeito? Estou imaginando certo? É bem isso, né? Não tem assim um calendário fixo, é mais um acordo, né? Quando a gente solta aí na rede social, entre os colegas, falam, vai ter no mês que vem um treino com o sensei tal em São Carlos. A gente se vira para se agendar e colar lá na data. Tem uma pré-inscrição, uma coisinha só para deixar confirmado, o pessoal faz o bentô, né? Então é bem estruturadinho isso. Então a gente acaba conseguindo ter algumas oportunidades extras que não são só os eventos oficiais da CBK, que são os 2 exames de graduação por ano, né? A CBK está fazendo 3 eventos por ano, não? É o brasileiro, o exame e o evento de IAI agora separado, né? Deveria, né? Pelo menos. Sim, o IAI ficou grande, né? Não daria mais para fazer junto com os exames, então acabou incorporando um dia uma data própria. O interessante, assim, de a gente falar de Musha Shugyo, que o Agnes lembrou aí o Seminário Nordeste. Cara, acho que Musha Shugyo é tipo a história do Kendo no Nordeste, é indissociável uma coisa da outra, né? Acho que praticamente todos, se não todos os dojos começaram com isso, né? Com tipo, tinha gente que treinava de uma maneira ou outra e pensaram, caramba, agora eu sou responsável por um grupo, né? Eu preciso correr atrás, né? E às vezes individualmente, às vezes em conjunto com um núcleos mais veterano, assim, de ir atrás do que é o Kendo, né? Como a gente faz, o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo errado, né? E valorizar realmente todas essas visitas de senseis de fora, todas as oportunidades no ano que você tem de, sei lá, ir para São Paulo ou ir para algum outro estado ou cidade que tenha um Kendo com gente mais experiente que você, né? E pensar, caramba, eu tô aqui, eu preciso, né? Eu preciso treinar, eu preciso conhecer, eu preciso levar um cacete aqui, né? Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar e trazer isso para casa, né? Essa é uma sensação que eu tenho desde, acho que 2011, pelo menos. Primeira vez que eu estive em São Paulo treinando Kendo, né? Eu sempre tive com alguma frequência em São Paulo, mas assim, sei lá, eu nunca tinha muita coragem de pensar algumas coisas assim, sei lá, Kendo.
E em 2011 a gente foi todo mundo assim pro Brasileiro e foi dar cara a tapa, né? Procurar dojo para visitar, tal, treinar, fazer tudo errado, receber correção, né? Trazer para casa alguma informação, né? Trazer essa ideia do estamos melhorando, queremos melhorar, né? Queremos ter essas experiências, sabe? Acho que é uma coisa que é bem característica da nossa região, né? Como vocês falaram também, o Renato Alcântara lá da Bahia com Salvador, sabe? Que ele brinca YouTube Sensei e tal, mas quer dizer, foi uma busca, né? O Márcio e o Gustavo com essa questão do começar lá com o Oswaldo e depois se vira, meu, é com vocês agora, né? Então é uma coisa que assim sempre sobrou muito, né, para quem era daqui, olhar ao redor e pensar, não tem um estudando para mim aqui, o que eu faço, né? E aí você se vira. E é um negócio que, se você parar pra pensar direitinho, quando você vê não a decisão, mas você começa a pensar em Musha Shigyo, você pensa em visitar outros dojos, você sempre pensa nessa questão de que treinar com pessoas novas, treinar com pessoas diferentes, conhecer, variar um pouco. Mas além disso, a gente tem justamente esse problema, essa questão do Musha Shigyo, visitar dojo, além da gente ter esse problema desse problema não, além da gente ter essa questão de variar um pouco os treinos, treinar com pessoas diferentes, conhecer umas técnicas um pouco diferenciadas, a gente, que é o normal, que é o que a gente deve estar mais procurando fazer via de regra, pro lado de cá, a gente tem justamente esse problema de que é conhecer ou treinar, ter a oportunidade de conhecer, treinar com senseis mais graduados e também de ter a correção, que é um negócio que acaba fazendo muita falta pra gente aqui. E é bom saber que, por exemplo, vocês aí em Maceió, Vasquez, vocês fazem isso desde 2011, vocês vão atrás. Eu sei que o pessoal de Recife também tem muito isso daí, e era um negócio que eu via, achava legal. Pô, mas os caras estão indo aí pra São Paulo, fazendo exame, estudinho. E é um negócio que eu já treinei algumas vezes em São Paulo, já tem alguns anos que eu também vou com certa frequência, mas sempre só pra treinar. Eu nunca fui atrás de ir pra exame. Eu acho que ano passado, até porque eu tinha que ir para São Paulo para fazer o exame, e foi um negócio que foi a primeira vez que eu fui pro Campeonato Brasileiro, foi muito legal, foi a primeira vez que eu fiz exame em São Paulo, e foi bem legal, foi bem, tipo, expandiu horizontes, não só por conhecer pessoas novas, mas por ver a quantidade de pessoas que treinam, a quantidade de variedades, foi bem interessante, e é um negócio que me surpreendeu. Eu não achei que fosse ser tão legal quanto realmente foi. Uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte: a gente tá colocando... a gente tá no Nordeste, a gente tá no interior de São Paulo, a gente tem uma galera menos graduada e a gente vai buscar, digamos, no Little Tokyo, como o Agnes falou. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: os caras que estão lá, vamos pensar no top no Brasil. Seleção brasileira. Pensa o seguinte: esses caras estão no nível, eles também precisam buscar um pessoal mais graduado. Só que a diferença é que eles precisam buscar um 8º Dan, um 7º Dan. Porque, sei lá, o pessoal da seleção é o quê? Entre 5º e 7º Dan, né? Eu achava que era, mas tem 3º e 4º Dan também lá. Não, eu tô falando, a seleção, o top da seleção. Zen, Zen é 6º. Omassa, esse pessoal, assim, o top da seleção. Mas esse ano, pelo menos, eu sei que tem o Thomas Celso Takayama, que ele é 4º Dan. Ele foi o vice-campeão ano passado do Campeonato Brasileiro. Ele era da seleção, ele é 4º Dan. Pronto. O pessoal que tá lá, pronto, beleza. De 4º até 6º ou de 4º até 7º. E a Kodato era 3º Dan, quando ela era do campeonato da seleção já também. A Marina Kodato. Vai para continuar algo. Mas esse pessoal, eles precisam de correções mais finas. Eles precisam... A correção que esse cara vai pegar, a correção que um Zen, que um Takayama vai ter, é muito mais fina. Eles têm uma base muito já consolidada, muito mais sólida, etc. Agora ele está lustrando, ele está pulindo, que no nível dele, o cara dá um ajustezinho nele, é a diferença dele ganhar um campeonato ou perder. Mas para ele é uma mudança enorme, o que pra gente tá num nível muito básico ainda.
mas esse cara precisa dessa correção, precisa dessa coisa. Só que aquela coisa, ele aumentou a escala, ele precisa de um 8º Dan para corrigir ele. A gente está no nível mais baixo e a gente pode ser corrigido por um número maior de pessoas. Esses caras não, eles precisam de uma correção muito mais específica. Mas eles também vão ter esse problema. E tem uma história também que eu acho, que é o lance assim, por exemplo. Esses caras estão nessa brincadeira, vamos chamar assim, né? Há mais tempo. Muitos desses caras que você citou nominalmente começaram crianças. Quantos de nós não começamos aqui já adultos, já todo lesionado, tu tá entendendo? Fisicamente já estragado, para modificar o modo de posicionar-se fisicamente, de pensar o seu próprio corpo. E assim, e rola essa história de você... Ainda bem que tem sempre um cara que sabe mais do que você para o cara ir atrás. Porque tu imagina se o cara chegasse no 6º Dan e não tivesse mais o que melhorar. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonita no Kendo, nas artes marciais, sabe? Quando você chega num ponto que você diz, cheguei, aí você olha pra frente e fez, ainda tem muito pra frente, sabe? Isso eu acho, cara, é emocionante mesmo. Eu gosto dessa ideia, sabe, desse conceito. Eu queria pegar uma coisa que o Hugo falou, juntando com o Agnes, né, tinha comentado, não foi o Agnes, perdão, é que, assim, quando a gente vai treinar com outros professores, né, alguma coisa não fica bem internalizada, porque talvez seja, assim, na minha visão, um subproblema ligado ao Kendo Reimei, a ideia é que o Kendo é uma arte muito padronizada, e isso acontece também no Seitei-ai. Então, o fato de você treinar Seitei-ai num lugar com um professor e treinar com outro professor, na nossa cabeça, assim, é meio que a mesma coisa. E se a gente colocar isso muito, analisar melhor, não é. Né? Então, quando a gente está com o nosso instrutor, independente da experiência dele, a gente tem um conjunto de repertório, né? um modo de fazer que segue o raciocínio e a linhagem da experiência daquele professor. Se a gente troca isso, insere um outro elemento, um código alienígena ali no meio da nossa programação, por mais que seja para melhorar, para evoluir, isso causa um certo ruído. E eu não sei, eu acho que alguns professores mais tradicionais, eles vão achar ruim se você treina com o professor A, mas usa a técnica, um estilo, de um jeito de fazer de um professor B, talvez você não esteja seguindo corretamente a noção de treiná-lo, tá desrespeitando alguma coisa ligado à relação mestre-discípulo. O que vocês acham disso? Eu acho que toda essa premissa, ela parte de uma coisa que está um pouco fora da realidade da gente, que é a seguinte: essa ideia parte do pressuposto que você tem um sensei que está num nível muito alto e que ele tem, digamos assim, todo o conhecimento que você precisa. Entre aspas, digamos assim, você tem um 8º Dan à sua disposição. E que você chegou lá um belo dia no dojo, um belo dia, quero treinar Kendo. Beleza. Pronto, vamos aqui passar 40 anos treinando, um belo dia você vai se virar o 8º Dan também. Então você está seguindo a linhagem daquele dojo que está muito bem estabelecida, que tem décadas e décadas e séculos, sei lá. E aí você está seguindo o estilo de treino, o estilo de tradição desse cara. Rapidinho, eu acho que não foi nem exatamente isso que Ben estava falando, era mais com relação, assim, traduzindo de forma bem simples, tipo TLDR, a questão de que você treina com o sensei ensina você fazer isso, você vai treinar com outro sensei, e você faz tipo, o que o sensei ensinou e o primeiro sensei ensinou é diferente do que o sensei anterior ensinou. Entendeu? Eu acho que foi mais ou menos isso, certo, Ben? Bem por aí, né? Eu acho que tem aquela questão de que, claro, quando a gente está falando de um sensei muito graduado, ele tem a expertise, a experiência, né? E tem aquela coisa, se você faz eu falo para você fazer de um jeito e você vai lá e faz jeito do outro, por que você não vai treinar com outro cara então? Né? Então eu acho que tem uns componentes aí de etiqueta, ou algumas coisas que a gente precisava refletir melhor, né? Mas por causa dos treinos coletivos que a federação faz, isso acaba sendo um pouco atropelado, e na nossa cultura de arte marcial no Brasil, parece que é muito amistoso essa coisa de você ficar pegando aí pequenas porções de cada professor e tal,
sendo que às vezes, dependendo da relação que você tem com o professor, isso pode não ser muito bem visto. Além do que, dependendo da nossa própria experiência, né, a gente vai estar colocando o carro na frente dos bois, né? A gente está, de repente, tentando absorver um conhecimento, um jeito de fazer, uma manha, uma técnica que não é ainda a hora da gente fazer, ou a gente não tem experiência para entender o porquê aquilo pode ser feito daquele jeito, né? É difícil, né? Sem dar um exemplo, é um pouco vago, mas aí é pela questão da gente ter a maturidade em saber absorver melhor por que uma coisa é de um jeito, por que meu sensei está falando de outro, e como que é a relação hierárquica entre esses instrutores, né? Porque um amigo meu fala que às vezes arte marcial, a vida, assim, é na base da carteirada. Quem tem o maior dan tem razão. Bem, eu tenho um exemplo bem interessante, se a gente quiser pegar esse exemplo específico. Inclusive, hoje eu perguntei, porque eu sabia que a gente ia gravar isso hoje, eu perguntei no grupo lá do dojo da gente, como é que é a sequência da abertura da gente aqui em João Pessoa. E eu descobri, porque eu não sei, como inclusive Igor falou no começo da abertura, no começo do podcast aí, que eu não tenho como organizar a abertura aí, porque eu tenho esse problema. E sempre que sobra pra mim, eu erro. Inclusive, eu tive que perguntar hoje, pra gravação. A gente... Eu vi, eu sou testemunha. Inclusive, eu falei, tipo, como é que é essa coisa aqui? Seizá, Shomeni? Aí Lisandra já respondeu, tipo, Shokuzá. Tipo, pô, não é nem Seizá mais. Cacete, eu tô muito desatualizado. Acabei de descobrir que eu tô desatualizado nisso aí. E eu já abri o dojo falando Shokuzá, eu acho. Aqui em João Pessoa, a gente não fala mais Seizá. Ou melhor, não fala ainda Seizá, ainda é Shokuzá, e depois Shomeni, Mokuso, para o Mokuso, Sensei-ni ou Sensei-gata-ni, e no encerramento, a gente também Shokuzá, para sentar, faz o Mokuso, Sensei-ni, Shomeni, Otagai-ni. Mas isso é o que a gente faz aqui em João Pessoa. Já teve vez de a gente receber visita de algum Sensei, e o Sensei atualizar a gente da sequência. Isso é um exemplo que a gente pode tomar aqui, tipo, como a gente deve fazer? Eu acho tem uma questão legal nesse quesito que é do Mie, lá em São Paulo. O Mie, assim que você tira o men, o tradicional daqui de uma pessoa, a gente coloca na nossa frente para a direita, tipo, na diagonal frontal direita. A gente chega e bota ali, porque quando e Márcio explicou o motivo disso. É bem simples, porque quando você for fazer o Seizá, quando você for fazer o Rei, quando você for para frente, o seu men não está ali na sua frente. E eu acho que isso é meio que padrão em todo canto que a gente vai, o pessoal coloca na diagonal para frente. E lá no Mie, eu acho que eles colocam em frente mesmo. Só que eles colocam muito em frente. E conversando com o Watanabe Sensei, ele estava me explicando que isso é uma questão de tradição deles. É uma coisa que eles fazem porque é tipo questão de Sensei antigo que eles tinham lá, que foi deixando essa tradição, foram ficando assim. E se eu tiver errado, alguém pode escrever um comentário aí, pode escrever um e-mail e eu peço desculpas, mas é o que eu lembro. Lá o que eles fazem é colocar o men na frente, só que mais pra frente um pouco mais pra frente, e quando eles vão fazer o Rei, quando eles abaixam a cabeça, não bate no men. Mas tem essa diferençazinha de, por exemplo, você pode achar que é uma coisa simples, mas na prática lá, todo mundo colocando exatamente na frente, e você colocando um pouquinho pro lado, fica diferente. Quando você perfila e olha, você faz, eita, tô errado aqui. E eu sei que parece, que fica bem evidente, porque eu fiz isso. Isso é um negócio bem claro. Tu sentiu na pele, né? A gente pode usar até isso como parâmetro, tanto a questão da abertura, encerramento do treino, quanto a questão de colocar o men na frente ou do lado, que eu acho que são coisas que todo dojo faz. Não tem pra onde correr. Todo dojo tira e coloca o men, todo dojo começa e encerra um treino. Tem duas coisas. Uma, o que Ben estava falando no começo e o que tu falasse agora. Kendo, ele tem uma coisa, ele é muito uniformizado, certo? Ele é muito uniforme. Que muitos dojos, eles têm, muitos dojos ou muitos senseis, ele tem uma forma de abordar, mas se você for ver, ele tem uma forma de como sair. Você quer bater men.
você tem algumas variações de mens, certo? Ou dentro de alguns estilos de forma de bater men. Mas dentro do estilo de bater men, você também vai ter sensei que vai ter uma linha didática dentro da mesma forma de bater men. Um cara vai ter uma forma didática, outro cara vai ter uma forma didática. Uma linha de didática, outra linha de didática. Pode ser, bem como que é professor, acho que ele vai concordar comigo, tem alunos que você vai explicar um mesmo conceito, seja de Kendo, seja de qualquer coisa, de um jeito. O cara entende. O aluno do lado, ele não entende. Aí, às vezes, você simplesmente fala o mesmo conceito de outra forma e o cara viu a Matrix. Ele entendeu. Isso já aconteceu comigo. Teve vezes de que eu tô treinando aqui com meu sensei, que eu tô lá batalhando com ela. Aí ele simplesmente, um outro sensei simplesmente fala o mesmo conceito, ele diz: você tá com esse problema, você pode melhorar isso assim. E depois eu percebo que ele falou a mesma coisa que meu sensei diz, mas ele utilizou outras formas e eu entendi. Uhum. Então, eu acho que com isso eu não estou traindo os ensinamentos e o caminho do meu sensei. Mas eu simplesmente aprendi, teve uma forma didática que o outro sensei usou que foi boa para mim. Aí, juntando com o que o Luiz estava dizendo, tipo, apesar do Kendo ser uniforme, muito uniforme, dentro dos dojos, você tem essas variações. Você tem variação de onde é que você bota o men, se é nessa na diagonal que ele usou. Você tem também, eu já vi 3 formas de como é que você posiciona o kotê. Tem gente que posiciona todos os kotês do lado dos senseis e do lado dos alunos, o punho do kotê virado para a direita. Tem cara que bota o aluno virado para a direita e o sensei virado para a esquerda. Tem cara que coloca... Mas aí tá virado para o Kamiza, não? Apontando para o Kamiza. A referência é justamente questão de estilo, de um dojo para o outro, né? Cada um tem a motivação aí. Não, exatamente. Mas é o estilo do dojo. Então, assim, cada dojo tem os seus pequenos estilos. Tem a forma com que ele faz. Thierry Sensei, na hora de terminar o treino, ele tem 3 frasinhas. Acalme seu coração, acalme sua respiração e ajuste seu corpo. A gente não fala isso, mas ele fala. Mas é dentro do Mokuso, então tem uma pequena variação, mas ele está fazendo a mesma coisa. O princípio do Mokuso ali é o mesmo, mas você tem uma pequena variação dentro do mesmo conceito. Não é uma coisa absurdamente diferente. É uma coisa muito próxima. Mas no dojo dele se faz isso. Aqui não. Aqui em Recife, por exemplo, é só o Mokuso. Mas o objetivo da coisa é o mesmo. É aqui em João Pessoa é parecido. Tipo, faz o Mokuso. A diferença é que, tipo, faz o Mokuso, reclama que você tá demorando no Mokuso e termina o Mokuso. É sempre essa mesma coisa. Reclama que você tá demorando. Reclama não. Não é que você reclama. Você abre o olhinho, olha para um lado, olha para o outro. Entendeu? Faz, caralho, tá todo mundo achando ruim essa porra. Aí eu fecho ele de novo e você termina o Mokuso. O Hugo tinha comentado, né? A questão da gente ter didáticas diferentes com os senseis, eu acho que isso pode variar um pouco da nossa própria experiência com arte marcial. Não é uma questão de você trocar o que você sabe que o seu sensei te ensinou pelo novo. É uma questão de criar uma amálgama, né, e fazer a ligação entre um ensinamento e outro. Mas aí eu acho que vai depender da idade desse aluno, das capacidades reflexivas, né, de cada um para poder entender esse fato, né? E, Thiago, você estava falando sobre posicionamento de men, né, que acho que sim, todas as academias, elas têm algumas influências antigas dos mestres falecidos e tal. Existe uma liberdade particular, assim, que o que eu tenho visto, tá? Não vamos falar que isso é verdade absoluta, por favor. Que cada lugar tem uma liberdade de fazer os procedimentos de Irei no começo e final do treino
um pouco como manda a sua própria tradição. Só que eu participei em novembro do último seminário de instrutores que teve em São Paulo, né? Eu fiz várias anotações, então existe toda uma padronização de lei, de etiqueta, né? Protocolo de comportamento, né? Por exemplo, para você fazer o Seiretsu, né? Todos perfilados, tem uma maneira própria de você segurar o Shinai com a mão esquerda. Eu tô lendo aqui o que eu anotei, tá? Kote dentro do men, né? Você tem que segurar o men com a mão direita, com a palma da mão direita segurando a grade, sem abraçar, né? Fica como se fosse um garçom servindo o men. Cotovelo voltado para trás, né? A parte do men que recebe o golpe fica voltado para o seu bíceps. E aí você faz você ajoelha, né, para começar o procedimento. Então a federação, eles têm feito algumas atualizações de padronização, porque é coisa da FIC. Né? Então eles estavam colocando isso que, a partir de agora, por exemplo, uma mudança que muita gente não faz, foi solicitado pelo Ishibashi Sensei, pelo Watanabe Sensei, que quando a gente vai fazer Shomei Nirei, ou Shinza Nirei, né? Ok. Sensei Nirei, ok. A gente não falaria mais Otagai Nirei, mas assim deveria ser trocado por Sogo Nirei. Então tem o mesmo sentido, é a mesma coisa, é uma mesma atualização. Outro exemplo, quando a gente faz Ippomigi, a gente troca, né, de parceiro de treino, estamos fazendo alguma rotina de golpes, né? A gente roda que nem no vôlei, né? Ippomigi, a federação orienta a fazer o bato, noto, guardar o Shinai, né, como se fosse um Sonkyo em pé, afastar 3 passos, fazer o Urei, arigatou gozaimasu, agradecer, trocar de parceiro, onegai shimasu, avançar 3 passos e tirar a espada em pé. Então essas pequenas coisas acabam sendo incorporadas, são as ordens que vêm de cima. Então no seminário dos instrutores é voltado para ser disseminado, né? Aí a questão de como isso chega para nós, em que velocidade tal, já é um pouco diferente. Então se a gente faz um pouco diferente, a nossa academia vai treinar fora, não é necessariamente assim fazer feio, a gente fica um pouquinho com vergonha, lógico, né? Mas não é nada assim que a pessoa precisa se preocupar, eu diria. Muito bom isso aí. E dá pra ver bem direitinho a diferença do senpai que tá lá pensando nos colegas do dojo e o senpai que simplesmente tá lá se preocupando com o exame fazer. Igor, tu tava nesse mesmo exame aí, e eu tava também, eu sei minha resposta. Tu anotou alguma coisa? Rapaz, eu não tinha nem a bandeira. Eu tava tão feliz porque eu disse, caralho, vou comprar uma bandeira aqui, porra, finalmente vou ter essa bandeira aqui. Eu nem lembrei de anotar nada. Eu perguntei na verdade. Uma bandeira eu tinha, meu amigo. Eu só queria fazer um apontamento em relação a isso, esse tópico que a gente estava falando agora. Principalmente a questão, às vezes, do você ir no sensei diferente, fazer diferente, né? E como não ofender, não fazer alguma coisa que de repente seja muito diferente do que você aprendeu ou do que o seu sensei ensina, né? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que ter sempre em vista, né? É o rei, né? A etiqueta e consideração também, né? Por exemplo, então se a gente fala, sensei, eu vou para tal lugar, vou treinar com o sensei e tal, né? Ele sabe, né? Você sabe que você vai treinar lá, o seu sensei sabe também, todo mundo sabe, todo mundo te conhece, assim, você já se apresentou, né? E existe uma lógica, né? Uma espécie de autorização de que isso vai acontecer e não que seja obrigatório, né? Mas eu acho recomendável. E assim, e até mesmo discutir de volta, né? Sensei, eu aprendi isso aqui, o sensei falou, não, disse para eu fazer assim, o que você acha, né? Acho que é sempre uma questão de bom tom, né? Para não soar realmente como se estivesse impondo, né? Eu aprendi com o outro sensei e por isso é muito melhor, né? Eu sei que normalmente as pessoas não pensam assim, mas pode soar para alguns, né? Como se você tivesse achado a técnica do outro simplesmente melhor e você estivesse desfazendo da técnica do seu instrutor, né? Então, é claro que é sempre legal que você traga de volta, né? Se você, assim, é bom, tal. Eu digo assim, eu puxo muito treino aqui em Maceió, eu não ligo pra nada dessas coisas, não sou, né? Eu sou terceiro dan, não tenho nada demais. Mas, assim, eu até prefiro quando alguém vai e vem, né? E fala, pô, Luiz, isso aqui, assim, tal, tipo, o que você acha?
é legal, eu também aprendo, né? Então, mas assim, é uma coisa que nem para todo mundo é tão positivo, né? Nem sempre é uma coisa tão fácil, tão livre, ficar indo pra lá e pra cá e pegando instruções diversas. E a depender do seu nível mesmo, pode confundir, né? Você aprende uma coisa de um jeito, até por uma diferença didática, né? Dois senseis querem ensinar a mesma coisa. Você treina de um jeito, você vai no outro lugar, treina do outro, e você não fica bom em nenhum dos dois, e você não consegue atingir aquele objetivo, né? Então, nada é preto no branco, né? Tem sempre a sua zona cinzenta aí de que às vezes é um pouco complicado, né? Mas, assim, eu acho que, na dúvida, vale a pessoa ter esse bom senso, né? De sempre estar buscando não atrapalhar, não ofender, né? Não soar como se você quisesse estar passando por cima de ninguém, né? Então, para isso é sempre válido, né? Sempre válido comunicação. Comunicação é sempre uma parte que não pode ser subestimada, assim, né? Só isso. Márcio, já macaco velho de receber orientação de vários senseis diferentes, até porque ele não tinha um sensei fixo que fosse mais agradável que ele. Ele sempre falou isso pra gente: ó, eu tô ensinando você a fazer isso aqui, você faz assim, ó, você faz assado, tá, beleza? Mas o sensei novo vai chegar aqui e pode ser que ele faça diferente. Esquece o que eu falei, faz igual o sensei novo disse. O sensei, se tiver algum sensei aqui ensinando alguma coisa, faz igual o sensei novo disse. E não tem, tipo, o sensei falou alguma coisa e depois veio outro sensei e falou diferente, não diz, não, mas sensei fulaninho, você não tá querendo criar um incidente diplomático, você tá simplesmente querendo aprender. Aí você não vem com essa história de sensei falou para fazer isso, sensei falou para fazer aquilo, não. O sensei que tá ensinando disse para fazer alguma coisa, faz o que ele falou. Não pergunta, não questiona. Depois do treino, você pode até vir falar alguma coisa, mas e mesmo assim não é tão legal. Simplesmente faz o que você está fazendo e depois você questiona o porquê você está fazendo. Porque ali, tipo, se você tem um treino com, sei lá, aqui você vai ter um treino com, sei lá, 5, 10 pessoas. Mas aí você está no dojo que tem um treino com 20 pessoas. Aí você para o tempo de todo mundo para perguntar por que você está fazendo aquilo. E às vezes só você é a única pessoa que não sabe exatamente o porquê daquilo ali. E se todo mundo for parar para perguntar alguma dúvida, tirar alguma coisa simples de por que isso aqui, por que aquilo ali, vai acabar que o treino não vai ir para frente. Porque vai estar todo mundo fazendo pergunta demais. E é um problema, né? Eu acho que isso se aplica não só quando você vai receber outro sensei, mas quando você vai pro dojo dos outros. O Gustavo tem uma máxima que ele diz assim, você vai pro outro dojo, você faz exatamente como o pessoal tá fazendo. Você tem que abrir o olho para fazer exatamente o que eles estão fazendo. Quem tá puxando o treino, manda. Ele mesmo diz, quando você for para um seminário, faça exatamente como quem tá puxando o seminário faz. Depois, você pensa, analisa, vê o que é diferente, o que é que não, isso aqui eu entendi, bate com o que todos esses outros senseis estão falando, estão dizendo, tudo. Beleza, isso aqui eu vou assimilar para mim, eu vou tentar aprender esse conceito. O que você não quiser, você pode virar e dizer, não gostei, não entendi, não fiz, passa para outra. Mas durante o treino que você está tendo com aquele cara, faça como ele está mandando. Eu acho que até por seguir a escola Nordeste de Kendo, Márcio ensina muito isso pra gente. De fazer... você vai no dojo, você faz o que o pessoal tá fazendo. Você não vai tentar aplicar o que você sabe, você não vai tentar fazer do seu jeito, não. Você tá visitando o pessoal, você faz igual o pessoal faz. O problema é quando você não consegue exatamente reproduzir. Mas mesmo assim você tem que estar lá e... Assim, sempre vai ter um incidente, uma coisinha pequena ou outra, mas... na medida do possível você tenta fazer igual, assim, chamar o mínimo de atenção, né? Que eu acho que é uma das máximas do Kendo, que é que você tem que chamar atenção pelo seu treino e não não, assim, você tem que chamar atenção pela qualidade do seu Kendo. Pela qualidade do seu Kendo, exatamente. E não tanto pelo... Tem um motivo certo de chamar atenção, né? Pronto, exatamente. Você tem que chamar atenção pelo Kendo que você treina e não pelas coisas erradas que você faz. Chama atenção porque tipo, você mostra que você tá se esforçando, que você... Ou às vezes até que você é bom, né? Mas assim,
é importante não chamar atenção porque você é tosco. O importante é isso. É muito importante. Isso vale pra vida, né? Não é nem pro Kendo. Tipo, nunca chama atenção pro quão tosco você é. Porque as pessoas já vão notar isso com a convivência. E não precisa chamar isso também pro Kendo, né? É uma regra de boa educação. O cara veio de fora para dar treino no seu dojo. Você convidou o cara ou aceitou o convite do cara, você faz do jeito do cara. E da mesma forma, você tá indo pra casa dos outros, não como convidado, assim, tipo, para conduzir o negócio, mas como participante. Então você segue a regra da casa, entendeu? Por exemplo, vamos lá, vou fazer exemplos bem toscos. Eu convido um cara pra minha casa e eu sei que o cara é vegano. Eu não vou fazer churrasco, entendeu? Sacou? E da mesma forma, eu vou pra casa de alguém e o cara é, sei lá, kosher, o cara é judeu. Eu não vou chegar na casa do cara e esperar não comer uma comida kosher, entendeu? Dentro desse processo de respeitar como os outros fazem, eu já vi várias vezes, quando a gente foi receber sensei, o sensei ter essa mesma preocupação. Ia ser um seminário daquele sensei, já vi várias vezes, tanto para treinos de Kendo, quando veio um pessoal mais graduado, quando vieram pessoal do Japão, não sei o quê, ou treinos de seminários de ar, não sei o que o cara ia dar um seminário, existia uma preocupação de como ele estava no dojo de outra pessoa, ele saber como é que vocês fazem aqui no dojo de vocês, como é o Reiho de vocês, onde é o Shomeni de vocês, como é que vocês fazem. Esses detalhezinhos que a gente estava falando, isso aqui muda de um dojo para o outro. O sensei também se preocupava de, não, eu não vou fazer o Reiho do meu dojo, eu vou fazer o seu, porque eu estou na sua casa, então eu faço o seu. Então, não é coisa unilateral de, você vai fazer, copie sempre o sensei. Não, o sensei também tem que ter um pouco desse mancol ali. Tem um negócio que eu acho importante, por exemplo, que a gente vê, porque ele pensa isso. Isso é mais óbvio, eu já vi isso com mais obviedade no Kyudo do que no Kendo, porque muitas vezes o Reiho, ele tem um aspecto espiritual envolvido, em algumas formas de chamado, entendeu? Ou, como é que é aí? É Shinzeni ou é Shomeni? Aí em Recife. Shomeni. Por exemplo, porque o Shin, bem antigamente era Shinzeni Rei, né? Só que Shin é uma palavra para espírito, entendeu? Para algo espiritual. E o Shomen não, é só o local da importância, da autoridade. Então talvez ele espere, sabendo que será que esse pessoal aqui ele faz isso de uma forma espiritual e ele não quer desrespeitar. Se ele grita Shomeni num canto em que que a galera faz Shinzeni, o Shinzeni é religioso, entendeu? É Shinto e tal, essas coisas, né? E o Shomeni não, o Shomeni é neutro. Mas aí ele espera para ver, possivelmente, né? Eu imagino que seja isso. Porque o Kyudo tem aberturas diferentes se o cara faz o Kyudo de uma forma religiosa ou não, entendeu? Mas é porque aparentemente você tem dojos que, como tu falou, tem exatamente isso. Kodama Sensei, ela mesmo falou que tem dojos que tem um kamizazinho. Um kami mesmo, né? Porque a gente tem um kamiza é uma bandeira. Nosso não é um kami, né? No sentido... Não. Eu estou falando de kamizar como uma casinha onde tem um oratório. É o Kamidana, que é aquele altarzinho. Pronto, você tem... Existem dojos de Kendo e de Ai que tem a casinha lá, que tem um deusinho lá dentro, que o cara bota arrozinho, incensozinho. Tem dojo que tem. Então... Tu falando assim, parece que o deusinho aí mora dentro dessa casinha que tá falando. Mas é! Gente, uma observação importante, ó. O Kamidana é uma coisa, o oratório é outra. Tá? O Kamidana ele tem uma origem religiosa, né? Mas o oratório ele é específico para ser um objeto, um mobiliário de representação a nossos
familiares que já se foram. Ali você tem a tabuazinha com o nome de uma pessoa falecida, um parente. Ali você tem incenso. Geralmente, dojo não é a mesma coisa, né? Não é oratório. É uma outra função simbólica daí. Bom, mas o que eu estou dizendo é que existem dojos que têm essa questão religiosa de eu tenho um... Tem um item religioso, tem um item de fé ali no tem um item de fé ali dentro. Tem dojos que tem um item de fé ali dentro e tem outros dojos que vão ter simplesmente... Não, tem ali uma placa com todos os ex-alunos, tem uma foto do sensei fundador, tem um mon pintado na parede e é isso. Não é o nosso Então, caso. O nosso caso é uma bandeira móvel, que a gente treina em locais móveis, né? Em ginásio. No nosso caso, a gente tem só uma bandeira que a gente pendura numa trave. Onde Se der. bem sincero. Pronto. Existe essa diferença. Tem diferenças que fazem muito sentido, mas tem outras diferenças que são, por exemplo, como o Luiz Thiago falou do pessoal do MIA, não, eles fazem diferente porque eles fazem diferente. Talvez tenha a ver com o espaço de lá, né? Porque é num espaço tal que de repente botar de lado não desse certo, tem que ser na frente, porque cabe mais pessoas. Alguma decisão prática foi tomada nesse sentido, entendeu? Pronto, eu já ouvi falar que existe, por exemplo, Moria Sensei treinou lá na Kokuskan. Ele dizia que tinham coisas que o pessoal da Kokuskan fazia diferente. Por exemplo, quando eles estavam fazendo Nanameburi, o Nanameburi da Kokuskan, do pessoal da Kokuskan, é levemente diferente. Eles fazem descendo muito mais a perna do que normalmente os outros cantos fazem. É o treino deles lá, eles fazem assim. É uma peculiaridade deles. Essas peculiaridades, quando elas vão se acumulando historicamente, elas geram as diferenças de estilo, né? Você pode ver, não tem uma razão óbvia para você perceber, por exemplo, no caso do Iai. Por que tem um sageoso amarrado para um lado, um sageoso para o outro? A gente olhando, a gente diferencia pela amarração, mas não tem uma razão óbvia para isso. Mas deve vir da história do dojo, da história da casa, do estilo, né? Então deve ter alguma razão que a gente não entende, mas os caras vão fazendo. Isso acaba virando uma assinatura de grupo, né? Vai se identificando e vamos ver o que acontece, né? Mas tem que ter esse respeito toda sorte, porque você não sabe, né? O motivo. E, por exemplo, quando a gente tá praticando o Musha Shugyo, quando a gente tá visitando dojos, é justamente isso que a gente tem que ter em mente. Essa questão de que a gente precisa saber que o nosso dojo é o nosso dojo. Que o nosso dojo, por uma série de motivos, é do jeito que a gente conhece. Mas quando a gente vai para outros dojos, eles tiveram uma série de outros motivos para ser ter uma série de diferenças. Apesar da gente, como o próprio bem disse, tem toda uma orientação da CBK, tem a orientação da Federação Internacional, a gente tem, inclusive, seminários, tipo o seminário de Kitamoto, tem esse objetivo, de que é manter uma padronização de Kendo ao redor do mundo. E a gente tem toda essa questão de que, por exemplo, o treino de Kendo em João Pessoa tem que ser mais ou menos como é o treino de Kendo como é em Recife, tem que ser mais ou menos como é o treino de Kendo em Bauru, mais ou menos como é o treino de Kendo em Maceió, no Yuhacan. A ideia é justamente que a gente tenha essa universalidade do Kendo, mas não dá para ser exatamente igual, até porque acho que a gente não quer que seja exatamente igual, senão não tinha diferença nenhuma, treinar aqui e treinar em outro canto, se fosse exatamente a mesma coisa. E essas peculiaridades, eu acho que é justamente uma das coisas mais legais, e o que dá também, que cria essa identidade de cada dojo. Por mais que a gente tenha toda uma questão de orientação, por mais que a gente siga mais ou menos o mesmo script, mais ou menos o mesmo padrão, é muito diferente treinar aqui de treinar em qualquer outro dojo. E eu acredito que pessoas que treinam em outros dojos venham treinar aqui, entendem essa mesma... O cara já sabe mais ou menos como é que vai ser. Um Kirikashi é um Kirikashi. Não tem o que fazer. Você tem algumas variações e tal, mas é basicamente a mesma coisa. Um main é main. Você tem main curto, main grande, main isso aqui, main... Tem vários tipos de coisa para fazer, mas são tipo, você pode dar enfoque para um lado, pode dar enfoque para o outro, mas é basicamente a mesma coisa. O treino entre os dojos é mais ou menos a mesma coisa. Ô Ben,
E me diz uma coisa, tem alguma regra, alguma etiqueta, algum padrão pra gente chegar lá no dojo? Ou simplesmente chego lá na porta e vou de casa, vem aqui treinar? Então, né, a gente que é brasileiro, a gente tem uma dinâmica muito diferente, né? Lá no Japão, os caras têm, assim, reverência, tem todo um cuidado especial, né? Que aqui no Brasil, para nós, a gente tem um espírito de coleguismo diferente, né? Meu pai falava isso, meu pai era imigrante japonês, fala que o brasileiro ele tem um coração muito mais quente, assim, o estrangeiro, de modo geral, é frio. Então isso acaba tendo umas distorções de comportamento. Acho que se vocês perguntarem alguma história mais antiga, assim, para qualquer sensei, né, acima dos seus 50, né, o período que a gente vê hoje, pega um birudô aí pós-treino, vai num restaurante, come, bebe, sensei falando com o pessoal que está começando no dia, tal, e principalmente integrações mais amistosas entre as academias, parece que dos anos 80 até um pouco 90 para trás, isso não tinha muito, não. Então, o espírito era muito mais assim de rivalidade entre as academias do que ter um grupo todos unidos pela arte, sabe? Sei, só que eu imaginei. Né? Assim sendo, né, acho que para você, principalmente antigamente, você treinar com outro sensei devia ser mais difícil, e hoje, sem ter essas barreiras aí que são entraves, né, a gente conseguiria ter muito mais acesso a conhecimento, mas ainda assim, se for treinar com o pessoal mais velho, tem algumas sugestões que são importantes de ser faladas. Por exemplo, não pode chegar lá direto. Acho que com a internet aí tem que conversar, se não com o sensei responsável do dojo, né, com o responsável pelo treino. E geralmente o responsável pelo treino é um cara aí na faixa dos 30, um brasileiro mais amistoso. Então não tem problema nenhum perguntar quando que se pode ir e tal. Né? Eu acho também que não adianta a gente ter uma iniciativa própria. Se a gente não tem o consentimento do nosso sensei para falar com uma academia A ou uma academia B, acho que também acaba sendo um pouco furado, né? O nosso sensei pode ter os motivos dele para falar que, eu não acho o treino daquele lugar legal, preferia que você não absorvesse daquela fonte, sabe? Eu nunca vi isso acontecer, por exemplo, mas vai que, né? Então a gente não sabe aí, principalmente nós que somos uma geração nova e nossas academias têm no máximo 15 anos de idade, a gente não sabe todas as picuinhas aí que o pessoal das antigas já se envolveu, né? A gente sabe que tem muita gente aí com o nariz torto um pro outro, né? E também, assim, minha recomendação final, né? Assim, treinar certinho no sentido de que, assim, quando a gente vai num lugar muito feio, você querer ir num lugar e querer mostrar que você é o bonzão, sabe? Principalmente, assim, quando eu comecei a viajar a Shodan, vira e mexe, assim, numa hora e que você pega uma pessoa menos experiente, aspirante, aquele primeiro mês de bogo, eu acho que é deselegante você chegar lá e passar o trator em cima de um colega que é menos experiente. A gente no Shashugyo, num treinamento assim, não serve para ser uma propaganda da nossa habilidade. Olha como o nosso dojo é forte, tá? Minha opinião pessoal é que a gente está lá para aprender, então ficaria essa ideia de você aplicar o Kendo mais correto possível, quase aquele Kendo de exame, né, de você entrar no centro, buscar o meio, não ficar muito na finta, nas malandragens só para marcar ponto. Né? Então eu acho que isso valoriza um pouco a imagem do tipo de Kendo que a gente tem, e para o sensei que está recebendo a gente, valoriza a imagem do nosso próprio sensei, porque a gente está representando ele ali, fora, no meio dos outros colegas. Né? Recomendo levar um agrado, gente, docinho, uma cerveja, assim, tenta dar uma especulada como agradecimento, porque, poxa, em artes marciais picaretas, a gente sabe que eles cobram tudo. Cobra para respirar, cobra para ir no banheiro no seminário, né? Vocês sabem quem, né? O negócio custa 10, eles vendem por 150, né? Pois é, exame surpresa de R$200, né, que você passa sem saber, mas enfim. Então, os treinos do Kendo são feitos de graça, você vai lá ser muito bem recebido, o pessoal vai te convidar para almoçar, para tomar cerveja depois, você tem que ir. Mas leva assim um agradinho para o sensei que te deu o treino, para o responsável do treino, seja alguma coisa pequena, uma lembrancinha, né, o miyage que fala em japonês, eu acho que isso é legal, né?
E é isso, ter a melhor experiência possível, né? Porque o treino que a gente tem, a força do nosso Kendo não é uma coisa assim que, não vamos falar de política, tá? Mas eu não acho que é certo falar que é meritocracia. Que não é só a gente que está envolvido com o desenvolvimento da nossa própria capacidade. Se a gente chegou num tal lugar é porque a gente treinou com tantas pessoas, a gente treinou com tantos senseis, a gente recebeu orientação de tais pessoas, né? E tudo isso ali fica acumulado na maneira como a gente se comporta, como a gente treina, né? Então a nossa força, ela é um resultado de um componente coletivo, de pessoas que contribuíram. Então eu acho que é muito da nossa obrigação fazer o favor de contribuir de volta com os colegas. Daí fazer o treino mais correto possível, todas as atitudes extremamente polidas, né? Eu acho que é um recado legal para quem quiser começar a pedir autorização para o seu sensei para conhecer mais gente. Beleza, então já caminhando aqui para as considerações finais. Eu queria só lembrar de uma situação engraçada que eu passei numa dessas viagens para São Paulo, em que eu levei o Gogo e tudo mais, né? Cheguei em São Paulo, postei no Facebook, assim, tô em São Paulo, tal, né? Check-in no aeroporto, sei lá, para pegar o Wi-Fi. E aí, um sensei, assim, mais novo, né? Que tinha Facebook e tal, mas que não era o único sensei da academia dele, nem o mais velho. Chegou e falou, tá em São Paulo, vem treinar com a gente, tal, não sei o que, tal hora, tal dia, venha, não sei o que lá. Aí, beleza, eu vou mesmo. Venha mesmo. Daí eu falei, tô indo hoje. Venha, pode vir hoje. E aí, quando eu cheguei lá, esse sensei não tava lá, né? E depois eu descobri que ele tava, enfim, fui no médico, tava sem poder treinar direito. Só que ele não me avisou isso, né? E não falou pra eu falar com mais ninguém. Então eu cheguei crente, tava todo mundo sabendo que eu ia, né? Eu não visitava muito aquele dojo com frequência, fazia muito tempo que eu não ia. Então ninguém lá sabia quem eu era, né? Foi super esquisito. Treinei e tal, não sei o que, depois vieram, pô, você tem que avisar o sensei, né? Tipo, ó, avisa antes, tá? Eu levei uma chamadinha assim, fiquei, caramba, levei uma chamada, mas eu falei com o sensei. Putz, não. Só não foi o sensei certo do dia. Comigo aconteceu um negócio parecido. Pegadinha do malandro. Pegadinha. Eu fui no Bunking uma vez, e eu combinei com o Zen, acho que no dia anterior, foi. Eu combinei com o Zen, beleza, ele fez, não, pode ir, tranquilo, sem bronca nenhuma. Aí, o Zen, no dia, ele simplesmente chegou atrasado. Ele não tava lá. Ele teve um problema de última hora e ele acabou que não chegou na hora. E eu tava lá, fiz, pô, como é que é? Aí, tipo, no dia anterior, eu tinha conhecido o Omasa Sensei. Aí eu fiz, eita, o Omasa tá aqui, então eu vou falar com o Omasa. Aí cheguei, expliquei pra ele, tinha combinado com o Zen, mas a gente tinha se atrasado, não tava podendo chegar. Ele, não, fica tranquilo. É só cumprimentar ali o sensei e pode treinar, sem bronca nenhuma. Você tá aqui, já beleza? Fica tranquilo, não tem bronca não. Aí eu, massa, beleza, olhei para um lado, olhei para o outro. Eu só tinha falado com o Zen, eu só conhecia o Zen. Aí o Massa Sensei fez, o que foi? Aí eu fiz, quem é o sensei? Aí ele fez aquele ali. Aí eu fiz, qual é o nome dele? Aí ele olhou para mim, como quem diz, como assim? Eu sou meia sensei. Eu fiz, eita, é aqui? Se você vai treinar, saiba onde. Se você vai no dojo, saiba onde você vai. Entendeu? Não foi um treino muito bom, foi tudo beleza, mas tipo, eu fiz, cacete, é aqui que eu dojo do Someia Sensei. Isso já acho que foi na primeira vez que eu fui treinar em São Paulo. Entendeu? E eu aprendi. Tipo, se você vai treinar em um canto, pelo menos leia, pelo menos vá atrás. Não seja como eu, não seja relapso. Saiba o que você está fazendo. E seguindo aí para as considerações finais também, eu acredito que eu quero adicionar mais um pouco. Eu só queria dar um protocolo que talvez seja um pouco formal demais, mas eu acho que sempre funcionou para mim e eu acho que pode ajudar o pessoal. Digamos, você vou para uma outra cidade e eu sei que lá tem Kendo. Faça como o Ben sugeriu. Vá lá, fale com o seu sensei e avise. Sensei, vou viajar para tal cidade. Você sabe se tem Kendo lá, sabe como é que é, conhece algum dojo? Se ele disser que conhece, peça para ele entrar em contato com as pessoas. Porque você vai ter uma pessoa que tem algum contato com aquele dojo que vai
e que vai dizer, ó, tem um aluno meu que tá indo aí e quer treinar com vocês. Você já passa uma mensagem pro dojo que vai lhe receber que você é uma pessoa que está treinando em um dojo sério, que você não é só um maluco que vai aparecer lá do nada. Que comprou na internet o Bogu e a espada e vai chegar lá, né? Que você não vai, que como bem falou, os treinos são de graça, são professores voluntários. Mas se você é um maluco que comprou um Bogu na internet sem saber nem para que serve, você vai perder o tempo do cara. E tá bom, se você não conhecer as pessoas, mesmo que você não tenha um contato, mas você simplesmente descobri que esse dojo aqui é conveniente para mim. Peça para que o seu sensei, mesmo que ele não tenha contato, mande uma mensagem para eles. Mas eu não tenho sensei, sou eu que puxo o treino. Pronto, mande uma mensagem antes. Pergunte se você pode ir. Diga lá, eu vou estar aí de tal dia até tal dia. Eu tenho esses dias para treinar. Onde é que eu posso treinar? Eu posso treinar com vocês? Cara, eu acho que apesar de ter essa parte de educação, é muito bom. Eu acho que você é recebido de uma outra forma, porque mostra que você tá querendo ir lá aprender. Uma vez que você chegou lá, você chegar lá e mostrar que você está aberto para aprender. Eu vim aqui para aprender, me ensine. Eu quero aprender tudo que você puder. É uma outra forma com que você vai ser recebido. É uma outra forma com que vai ser. Porque eu acho que o cara as pessoas que vão receber vão ver que esse cara veio aqui para treinar com a gente e ele veio aqui para aprender. Então, eu sinto que a grande questão no Kendo é que quando um sensei, quando um professor vê alguém que está querendo aprender, ele vai e tenta responder aquilo. Ele vai querer lhe dar uma dica, ele vai querer lhe dar um conselho, ele vai tentar ver o que é que ele pode lhe ajudar. E não você chegar e fazer como bem. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que você tentar seguir um pouco esse protocolo, que talvez seja um pouco formal demais, mas eu acho que para mim sempre funcionou e eu sempre fui muito bem recebido nos lugares que eu fui. Visita de surpresa em casa nunca é bom. Imagine para treinar Kendo. É só seguir o bom senso. Seguindo o bom senso, tá certo. Agnes. Peraí. Quem quiser me visitar pra treinar Kendo, vem treinar, viu? Pode visitar todo mundo. Aqui é frio, né? Treinar, assim, visita assim, realmente, aqui também, visita é bom. Mas, porra, o cara não sabe nem que a pessoa tá na cidade, simplesmente aparece pra treinar do nada, é complicado, entendeu? Porque, imagina, chega um maluco mesmo, um cara que chegou, comprou, viu só YouTube Sensei e acha que Kendo é cortar o pescoço do outro, sabe? Que assistiu, sei lá, Highlander. Aí é um sem noção, né? Você tem que... Não, eu tô brincando, eu sei bem. Quando eu for passar, eu lhe aviso. Vai pra todo mundo aí. Toca na minha casa aí, quer treinar, vamos. Se quiser treinar, treine. Se quiser visitar, visite. Mas avise um dia antes. Um dia antes. É o correto. Ô, Agnes. Oi. Agnes. Só um comentário rapidinho. Highlander entregou, viu? O que? Isso aí dá? Não. Isso é um sucesso. Highlander entrega, viu? Ouvinte, se é você bom, não mas entrega em idade. Você está errado, certo? Obedeça. Deu uma entregada foda aí, viu? Ok. Tá, a galera assiste Star Wars, que foi de 74 ou 75, por que não vai assistir Highlander? Mas Star Wars, meu amigo, Star Wars todo mundo tem que assistir, devia ter passado no colégio, é diferente. Mas não vamos seguir esse tipo de conversa aqui. Porque Star Wars, por mais que a gente se aborreça, todo episódio novo que sai, todo mundo tem que assistir. Agnes, você quer adicionar alguma coisa? Alguma consideração final? Cara, tendo a oportunidade de visitar outro dojo, vá, seja na sua cidade, seja no outro canto. Vá, porque primeiro você sai do regular, da sua zona de conforto. Você vai para um outro espaço, o lugar é diferente, as pessoas são diferentes, os corpos das pessoas são diferentes. O Kendo tem essa história muito, toda arte marcial tem isso, de doação do corpo para o outro treinar, né? Então essa história já faz uma diferença na sua cabeça. É um espírito diferente de você ir. Por exemplo, eu viajo muito, quando a gente viaja muito para visitar, quando não é seminário nordestino, é em São Paulo. Só que no São Paulo é para fazer exame, então é outra cabeça. Então viajar para conhecer um outro dojo, para treinar, faz bem.
tendo a oportunidade, seja educado, mas vá. Igor, tem mais alguma consideração final pra fazer? Mas o básico, assim, a galera fala, Kendo é como na vida. E realmente é. Não seja um otário. Se você não for um otário, vai dar tudo certo pra você. Então, é só seguir aí a etiqueta básica, ser educado com todo mundo, que ninguém vai lhe odiar. Entendeu? É exatamente como na vida. Tiziano, nosso convidado, que eu acho que a gente acabou fugindo um pouquinho aqui da sequência que a gente ia pegar, e você não teve a oportunidade de comentar tanto, mas você gostaria de adicionar alguma coisa? Não, na verdade, que todo mundo falou, assim, né, tanto como o Hugo falou da questão pedagógica do Sensei, quando o Agnes falou também de você ter a oportunidade de ir visitar o dojo, realmente, assim, perca o medo, vá, não faça muita besteira, alguma besteira você vai fazer, mas realmente é muito enriquecedor, porque a maior besteira, assim, do mundo, você já sai com uma informação nova e você diz, eita, já não posso fazer daquele jeito que eu estava fazendo. Você enxerga um pouco de longe, perspectiva, né? Então isso é bem legal. No mais, só agradecer o convite, né? Foi bem legal gravar hoje e bola pra frente. Luan, você gostaria de fazer alguma consideração final também? Eu gostaria de dizer que foi bem enriquecedor aí trocar essa experiência, e com relação a visitar dojos e todas as implicâncias, né, que a gente discutiu aí, cabe dizer que a evolução do Kendo, né, ela vem da troca de experiências, né, seja com senseis mais graduados ou até mesmo com os companheiros de treino. Então, só para acrescentar aí, né, e reforçar, a etiqueta é necessária em qualquer lugar que você vai visitar, né, então, parafraseando aí o que o Igor falou, né, não seja um otário, né, seja um kendoka. Isso serve meio que não só para o Kendo, mas para a vida, né? Não seja otário nunca. Na medida do possível, não seja otário. Bem, o Stormcast fez 2 episódios, não foi? Ou 3? São 5, gente. Obrigado pela audiência, viu? Não, eu vi, pô, mas faz 4 anos, né? 4 anos. Vocês falam otário aí pra cima, né? É que aqui pra baixo a gente entende que otário é uma pessoa tonta, né? Uma pessoa fácil de ser passado para trás. O que vocês estão chamando de otário é o que talvez a gente chame aqui de babaca, né? Aquela pessoa arrogante. Eu acho que exatamente. A gente outros, usa, né? mais no oposto aqui também. E tem uma definição boa que é Babaca fabuloso, leve. mas eu acho que vocês não vão entender também não, porque eu acho que fabuloso também é bem regional. Fabuloso é muito local. Fabuloso é ótimo. É que o Também não babaca conhecia. é Pra mim, otário serve pros dois. Pra mim, pode ser otário ou babaca. E otário pode ser alguém tanto nós, meio... pra nós em São perdidão, Paulo, né? babaca é tipo pau mesmo, né? PLR, não seja um babaca. Joia. Ali. Igor, oi. Pode falar, Hugo. Hugo? Não, Oi? Agnes sumiu. Não, ele falou. Falei, tu que não viu. Eu falei, eu tava aqui. Tá. Não, porque tu terminou de falar e cortou nada também. Desculpa, câmbio. Eu esqueci de alguém não, né? Acho que não. Luan tá por aí, né? Porra, Luan tá aí. Foi mal, Luan. Só pra ter um finalzinho aqui. Agnes, e aí? Teu umbigo continua bonito? Tá mais bonito ainda. Quer uma foto? Obrigado. Então, Isso é muito boomer, gente. Do meu umbigo, de mim não, do meu umbigo. bem, pode colocar no mudo? Valeu, bem. Dá pra saber quanto você tá. Ô, Tiziano, eu acho que estão batendo na tua filha aí. Vou ser bem sincero. Parece.
Mas isso provavelmente deve ser só, tipo assim, ela queria assistir um negócio na TV e não deixava. É tipo isso, né? Pela gritaria. Uma coisa só um comentário rápido. Que o Hugo falou aí quando o sensei explica uma coisa, às vezes você não entende, aí vem o sensei de fora e explica isso. Márcio, toda vez que tem um sensei visitante, o sensei visitante dá as instruções, puxa os treinos e tudo mais. Quando o sensei visitante vai embora, ele junta todo mundo e diz: o que foi que você aprendeu com o sensei? Com esse sensei que veio nos visitar. Se algum aluno falar alguma coisa que Márcio fala todo treino, ele tá porrada na galera. Então, existem regras. Mudo. Foi mal. Pode falar, Hugo. Pode seguir agora. Não, câmbio. Era isso, assim, que tem essa diferença. Caiu? Né? Não, ele só terminou de falar. Não, era isso. Eu preciso falar câmbio, né? É porque cortou muito bruto pra mim, sabe? Foi bem bruto mesmo pra mim também. Mas Ô, Ben, eu agora tava terminando o raciocínio. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta pro Ben. Câmbio. Câmbio, ótimo. Estamos começando mais um episódio do China na Caveira. Se você perdeu o último episódio, a lição que aprendemos foi não deixe de comer morcego na China. Esse entra no quadro de resumos rápidos, né, do episódio. Resumo rápido do episódio anterior. Alguém comeu morcego na China, eu tô sem treinar aqui. Resumo rápido de hoje. Não seja um babaca. Pronto, o episódio acabou.